As tubas uterinas são órgãos pares e também são denominadas de ovidutos. Mas, na verdade, esse termo oviduto é utilizado atualmente para identificar o órgão tubular das aves, onde o ovo é formado. As tubas uterinas também eram conhecidas antigamente como salpinge ou trompas de falópio, mas esses últimos termos caíram em desuso, são obsoletos. As tubas uterinas recebem e transportam os ovócitos para o útero. Elas também conduzem o esperma em sua ascensão até o óvulo. A fertilização normalmente ocorre dentro das tubas uterinas. Cada tuba uterina é suspensa por um ligamento chamado de mesosalpinge. A extremidade ovariana da tuba uterina, que recebe o ovócito após a ovulação, tem a forma de um funil e por isso é denominada de infundíbulo. As bordas desse infundíbulo são cercadas por diversos processos divergentes, chamados de fímbrias, que entram em contato e às vezes até se aderem à superfície do ovário. A abertura dessa tuba uterina para o abdômen chama-se ósteo abdominal e a abertura para o útero de ósteo uterino. A tuba uterina tem uma parte mais larga, que é chamada de ampola, e que é onde normalmente ocorre a fertilização. O óvulo permanece nessa ampola durante alguns dias antes de ser transportado para o útero. A parte final da tuba é mais estreita e se chama istmo. Nessas imagens mostrando as estruturas que compõem a tuba uterina que acabamos de mencionar. Uma aplicação prática do conhecimento da anatomia dessa parte de tubas uterinas é a ligadura de trompas ou laqueadura, que é uma cirurgia para esterilização voluntária definitiva, na qual as trompas da mulher são amarradas ou cortadas, evitando que o óvulo e os espermatozoides se encontrem. Como a gente falou, a tuba uterina é o local de fertilização. Há dois tipos de laqueadura, a abdominal e a vaginal, e ambas têm essa mesma finalidade de impedir a reprodução. Agora, em relação ao útero, assim como a tuba uterina e a vagina, o útero se desenvolve a partir dos ductos de Miller, ou ductos paramesonéfricos do embrião. As partes caudais dos ductos se fundem em grau variável, conforme a espécie, e são o motivo de existirem diferentes formas de útero nos animais. Em algumas espécies, incluindo diversos tipos de roedores, a fusão desses ductos é limitada à vagina, portanto o útero compõe-se das duas tubas pareadas, as quais se abrem separadamente na vagina, que é o útero do tipo duplex. Em contrapartida, nos humanos e na maioria dos primatas, a fusão é muito mais extensa e apenas as tubas uterinas permanecem pares, que é o que a gente vai chamar de útero simplex. E o útero dos mamíferos domésticos apresenta uma forma intermediária, que é o que vamos chamar de útero bicorno, e compreende as seguintes partes: o colo, que é uma parte mediana simples, o corpo, também mediano simples, e dois cornos uterinos pares. A anatomia do útero muda consideravelmente com a idade e com a atividade fisiológica. Por isso, considere que as descrições que eu vou fazer sobre os úteros das espécies domésticas, nesse e nos próximos slides, correspondem a um útero que já pariu e que não está em período de gestação, porque dependendo da fase reprodutiva, o útero vai se apresentar de forma diferente. Mas, em geral, em carnívoros, o útero se posiciona principalmente dorsal ao intestino delgado. Ele consiste em um colo e um corpo curtos e dois finos cornos que são longos e divergentes e que alcançam os ovários no sentido imediatamente caudal aos rins. O útero da porca se compõe de um colo longo, um corpo curto e cornos acentuadamente longos, que se assemelham às alças do intestino delgado. Elas são suspensas por ligamentos largos e extensos, e os dois cornos e os ovários são tão móveis que se torna impossível delimitar sua posição exata na cavidade abdominal. Nos ruminantes, cada corno se enrola ventralmente sobre si mesmo. Externamente, o corpo uterino parece ser bastante longo, mas na realidade, grande parte do que se refere como sendo o corpo é a parte caudal dos cornos. Entre os cornos há ligamentos, que são chamados de ligamentos intercornuais, que podem ser inclusive usados convenientemente para fixar o útero durante o exame retal. E por último, o útero da égua possui um corpo amplo e dois cornos divergentes, os quais normalmente se elevam em direção ao teto do abdômen, acima da massa intestinal. Comparativamente, o colo do útero é pequeno e pode ser facilmente palpado retalmente.
O colo do útero também é conhecido por cérvix. Tem paredes espessas, pode ser palpado transretalmente e forma um esfíncter que controla o acesso ao útero, ou seja, a entrada do útero. O lúmen do colo é o canal cervical, que é formado por pregas mucosas que frequentemente provocam a sua oclusão. Essas pregas se dispõem longitudinalmente na égua, na vaca e na cadela. Já na vaca, o lúmen é obstruído por pregas circulares, e na porca, essas dobras formam pulvinos cervicais. O canal cervical se abre cranialmente para o corpo do útero, no ósseo uterino interno, e caudalmente na vagina, pelo ósseo uterino externo. A região de encontro do canal vaginal com o colo do útero é chamada de fórnix vaginal, na vaca e na égua, e tem formato de fundo de saco. Aqui nessas imagens mostrando esse colo uterino de diferentes animais domésticos, então da égua, da vaca, da porca, da cadela e da gata. A mucosa da cérvix produz uma secreção mucosa que forma um tampão de muco que ajuda a fechar esse canal cervical e que facilmente é expelido durante o cio e durante o parto.